Olá, eu sou a Flávia da Outscare e hoje vamos conversar sobre os critérios diagnósticos do transtorno do espectro autista, segundo o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. O DSM-5 define o autismo com base em dois grandes critérios principais. O critério A, déficits persistentes na comunicação social e interação social em múltiplos contextos, e o critério B, comportamentos restritos e repetitivos. Dentro desse critério A, teremos três características a serem observadas, e todas elas precisam estar presentes ali nas características observadas nessa criança. E vale lembrar, gente, que todas as características que vamos apresentar aqui são observadas em todos os seres humanos. O que vamos observar, na verdade, são as intensidades que essas características se apresentam e os níveis de prejuízos que elas trazem para a qualidade de vida dessa pessoa. Na característica 1 está descrita assim: déficits na reciprocidade socioemocional, variando, por exemplo, de abordagem social anormal e dificuldades para estabelecer uma conversa normal, a compartilhamento reduzido de interesses, emoções ou afeto. Há dificuldades para iniciar ou responder a interações sociais. Isso pode aparecer como uma dificuldade em fazer amigos, em manter uma conversa, ou até mesmo demonstrar um interesse em interagir com outras pessoas. Já a característica 2 nos descreve os déficits nos comportamentos comunicativos não verbais usados para a interação social, variando, por exemplo, de comunicação verbal e não verbal, pouco integrada à normalidade no contato visual e linguagem corporal, ou déficits na compreensão e uso de gestos, a ausência total de expressões faciais e comunicação não verbal. Isso significa que a criança pode evitar o contato visual, ter expressões faciais limitadas ou dificuldade em usar gestos para se comunicar. E por fim, dentro desse critério A, a característica 3 diz que se a pessoa ter déficits para desenvolver, manter e compreender relacionamentos, variando, por exemplo, de dificuldade em ajustar o comportamento para se adequar a contextos sociais diversos, há dificuldades em compartilhar brincadeiras imaginativas ou em fazer amigos e a ausência de interesses por pares. Ou seja, a criança pode ter dificuldades em entender brincadeiras e situações sociais ou demonstrar um interesse maior em atividades solitárias. Agora vamos entender o critério B, onde vamos conhecer 4 características inclusas, e dentre elas, a pessoa precisa apresentar pelo menos 2 dessas características, ou seja, a criança precisa ter ali de 2 a 4 dessas características. No DSM-5 está descrito da seguinte maneira o critério B: padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, conforme manifestado por pelo menos 2 das seguintes características. Característica 1. Movimentos motores, uso de objetos ou fala estereotipados ou repetitivos. Por exemplo, as estereotipias motores simples, alinhar brinquedos ou girar objetos, ecolalias e frases idiosincráticas. Isso pode incluir o balançar também das mãos, o alinhamento obsessivo de brinquedos ou a repetição de certas palavras e frases. Segunda característica: insistência nas mesmas coisas, adesão inflexível a rotinas ou padrões ritualizados de comportamento verbal ou não verbal. Por exemplo, sofrimento extremo em relação a pequenas mudanças, dificuldade com transições, padrões rígidos de pensamento, rituais de saudação, necessidade de fazer o mesmo caminho ou ingerir os mesmos alimentos diariamente. Muitas crianças autistas podem ter uma forte necessidade de manter uma rotina específica e ficar muito desconfortável com as mudanças. Característica 3. Interesses fixos e altamente restritos que são anormais em intensidade ou foco. Por exemplo, o apego e a preocupação com objetos incomuns, interesses excessivamente circunscritos ou perseverativos. Isso significa que a criança pode se concentrar de forma intensa em um interesse específico, como números, dinossauros, algum outro tema específico, que muitas vezes vem em detrimento de um outro interesse dela. A última característica 4 diz que hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesses em comum por aspectos sensoriais do ambiente. Por exemplo, a indiferença aparente à dor, temperatura, reações contrárias a sons e texturas específicas, cheirar ou tocar objetos de forma excessiva, fascinação visual por luzes ou movimento.
A criança pode ter uma sensibilidade maior às luzes, sons e texturas e até mesmo odores. Ou ao contrário, buscar esses estímulos como tocar muitas vezes a superfície de diferentes texturas e se aproximar demais de luzes brilhantes. Para que seja feito o diagnóstico, esses sinais devem estar presentes desde a infância, pensando aqui em um adolescente e um adulto, mesmo que em alguns casos se tornem mais perceptíveis à medida que a criança cresce. Além disso, essas características precisam impactar a vida da criança de maneira significativa, seja nas relações sociais, ou no ambiente escolar, ou em atividades cotidianas. É importante lembrar que o diagnóstico só pode ser fechado por um médico, mas normalmente quem ajuda ainda nessa avaliação, em parceria com o médico, é a equipe multidisciplinar, que avalia não só esses critérios, mas também as particularidades de cada criança. E outra ajuda importante na hora da avaliação é o olhar do professor dessa criança, no caso de crianças que frequentam a escola, e também o olhar atento dos cuidadores e familiares que convivem com a pessoa investigada. E quando estamos falando de adolescentes e adultos, é preferível solicitar uma avaliação neuropsicológica para entender bem todos os possíveis transtornos que podem ser ali confundidos com o autismo e assim garantir uma maior assertividade na hora de se fechar um diagnóstico. Espero que essa explicação tenha sido útil. E se você ainda ficar com alguma dúvida, comente aqui para gente, que será um prazer poder lhe auxiliar, pois estamos aqui para ajudar você e a sua família. Um grande beijo e tchau, tchau!